A atividade da semana é criar uma superclasse com dois atributos e um construtor para inicializar os dois atributos criados. Criar e depois criar uma segunda classe, subclasse da primeira, com dois atributos e dois construtores. E dentro dessa segunda classe, criar dois construtores e criar um para atribuir para os dois atributos da segunda classe e outro para inicializar os dois atributos e os dois que herdou da primeira. E após isso, criar uma terceira classe que em seu método main instancia dois objetos a partir das duas primeiras classes e utiliza os seus construtores. Aqui a minha superclasse que eu fiz foi livro. E os dois atributos aqui que eu fiz foi dois atributos do tipo string, um que é título e o outro que é editora, porque todo livro tem um título e uma editora. Aqui no construtor ele tem que receber dois parâmetros do tipo string, que vai ser o primeiro o título e o segundo vai ser a editora. Aí eu fiz os get e set para chamar o get para retornar o atributo com que o usuário digitou e o set para pegar o que o usuário digitou, que foi digitado, e armazenar na variável. Aqui na minha subclasse eu herdei os atributos da primeira, que aqui no caso, aqui na minha subclasse livro, eu criei as duas variáveis que eu criei foi nome autor e preço, nome autor do tipo string e double. E nos construtores eu fiz os get e set, e nos construtor eu fiz o construtor para receber os parâmetros do livro, da subclasse livro, não, da superclasse livro, que é o título e a editora. E no meu outro construtor, como pedi para fazer dois construtores, esse aqui ele vai iniciar os quatro atributos, que é o título, a editora, o nome do autor e o preço. Aqui o nome e preço, título e editora. Aí na minha classe usar livro, eu instanciei dois objetos. Objeto aqui livro e o outro objeto aqui, um objeto da classe sublivro, que no caso esse daqui vai estar os quatro atributos. Como eu herdei, ele tem quatro atributos, que são o título, a editora, o nome do autor e o preço, que aqui vai ser as quatro que eu vou mandar no construtor do sublivro, que vai ser o título, que no caso aqui o título do livro que eu coloquei foi Programação em Computadores, e o nome da editora Nova Terra, e o nome do autor Rui Rossi dos Santos, e o preço do livro. Não tem um preço aqui qualquer, R$ 258,90, não sei o preço. Aí a minha superclasse, como ela só tem dois atributos, eu coloquei aqui o primeiro, que é o título do livro e a editora do livro. Aqui eu coloquei o super livro, eu coloquei o título PNL, Programação Neurolinguística, o título do livro, e o nome da editora, Campus, que é o nome da editora do livro. Aí eu fiz dois sys, um para exibir os atributos da classe sublivro, que aqui vai ser, ele vai pegar o get que foi armazenado, né, e vai mostrar aqui, e aqui o sys ele vai exibir os atributos da minha super classe, que é a super livro. Então ele aqui, nesse caso, ele tem que exibir aqui no meu primeiro sys, aqui tem que exibir o título, que no caso o título vai ser Programação de Computadores, o nome do autor do livro, Rui Rossi dos Santos,
o nome da editora, Nova Terra, e o preço do livro, R$ 258,90. Como ele é do tipo double, ele só vai exibir 58,9. Eu coloquei esse zero aqui para ele ficar mais legível. E no meu outro siso para exibir, ele vai mostrar aqui o título do livro, que no caso aqui, como eu estou utilizando esse objeto aqui, ó, LV, que é do sublivro, ele tem que mostrar a programação neurolinguística e o nome da editora, Campus, aqui em Get Editor. Agora vamos executar para ver se dá certo, né? Deixa eu rodar aqui. Deixa eu só salvar isso aqui. Ele mostrou aqui. Título do livro é Programação de Computadores. Tá certo aqui. Nome do autor do livro, Rui Rossi dos Santos, certo. Nome da editora do livro, Nova Terra, certo. E o preço do livro é R$ 258,90, certo. Aí, agora o segundo objeto aqui, da Super Livro, na minha classe Super. O título do livro é Programação Neurolinguística e o nome do editor do livro é Campus. Nosso programa aqui ocorreu certo. Agora eu vou mostrar aqui minha outra atividade. Que atividade é citar duas definições de herança de autores diferentes formando o nome do autor e depois criar sua própria definição a partir das duas definições citadas. Minha primeira definição aqui foi do autor Rui Rossi dos Santos e essa definição foi retirada do livro Programação de Computadores em Java, segunda edição. Aí essa definição de herança ela diz que a herança é um mecanismo que possibilita a criação de novas classes a partir de uma classe já existente, como uma forma de reutilizar seus membros. Isso é possível mesmo quando não se tem acesso ao código-fonte da superclasse. É um mecanismo de herança que permite realizar as operações de especificação e de generalização. Trata-se de um mecanismo fundamental para quaisquer linguagem que suporte o paradigma de orientação a objetos. A segunda definição são dos autores Roger e Laura, do livro que eu retirei do livro Aprenda em 21 Dias Java 2. Aí, essa definição de herança diz que a herança é um mecanismo que permite que uma classe herde todos os comportamentos e atributos de outra classe. Em uma herança, a classe a qual outras classes herdam é chamada de classe pai, classe base ou superclasse. Já a classe que herda de outras é chamada de classe filha, classe derivada ou subclasse. E agora eu vou falar a minha definição. O autor, eu, Lucas o Javoso. Esta definição foi tirada do meu entendimento e dos meus estudos sobre herança. Para mim, herança é um tipo de relacionamento entre classes que possa ser feito uma transmissão dos atributos e métodos para a subclasse, descendente de uma superclasse. Em outras palavras, é um relacionamento que através dele é possível criar uma nova classe a partir de outras classes já existentes. Uma vantagem de se usar herança é que, ao ser herdadas linhas de código, não necessariamente tem-se a necessidade de ter que reescrevê-los o mesmo código diversas vezes. Por exemplo, se eu escrevi um código aqui, aí eu preciso dele em outra classe, eu posso só herdar ele de outra classe, sem que eu escreva ele novamente. Isso ia ficar, o nosso código ia ficar muito grande, ia dar e possivelmente ia ficar muito mais difícil de compreender o código. Essa foi a minha atividade e eu queria agradecer a compreensão de todos.